graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 14º dia de estudo do livro Metanoia. E hoje o título do nosso estudo é Mente Sã, Corpo São, parte 1. Nós vamos dividir essa lição em duas partes. E eu preciso muito compartilhar isso com você. Essa lição é algo muito importante. Ela pode, de fato, transformar as nossas vidas, porque existe uma ligação entre pensamentos e a saúde do nosso corpo. Acredite, a nossa mente é tão poderosa que permite influenciar o nosso estado físico. Nos últimos anos, temos visto como o corpo e a mente se comunicam, demonstrando que estão relacionados muito mais do que nós podemos imaginar, do que nós podemos supor. Dito de outra forma, estamos mais propensos a contrair doenças quando a nossa mente está desequilibrada ou perturbada. Ou seja, a ansiedade, a depressão, os medos diversos são perturbações mentais que podem contribuir para o aparecimento de sintomas físicos indesejados. Uma das grandes realizações de pesquisas realizadas por psicólogos e psiquiatras no século passado é demonstrar a influência da mente sobre o corpo. Diz Robert Thieme o seguinte: dentro do cérebro colocamos ansiedade, preocupação e muitos medos. Esses pensamentos ficam lá o tempo suficiente para inundar o cérebro e descer para o corpo, causando então todo tipo de reações e doenças do tipo úlceras, verrugas, eczema e muitas outras enfermidades. Veja que a tremenda pressão psicológica alcança as emoções e acaba indo para o corpo, baixando então a imunidade e tornando o corpo mais propenso a desenvolver anomalias. Essa pressão na mente deveria ser liberada, deveria ser lançada nas mãos do Senhor. Nós estamos dizendo que, de fato, existe um efeito do pensamento sobre a saúde do corpo. A realidade do corpo é produto da mente. Provérbios 23:7, já lemos em outras lições, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou, como o homem pensa, assim ele se torna. O corpo obedece às operações da mente, quer elas sejam deliberadamente escolhidas ou automaticamente manifestadas. Sob o comando de pensamentos negativos, o corpo afunda rapidamente na enfermidade e degeneração. Se os pensamentos forem bons e agradáveis, os sentimentos também serão, e assim o corpo se revestirá de juventude e beleza. Doença e saúde, como pobreza e riqueza, como alegria ou tristeza, têm as suas raízes no pensamento. Por isso, a orientação de Paulo aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, verso 2, na versão da Bíblia ampliada, diz assim: e ajustem suas mentes e as mantenham ajustadas no que está acima, nas coisas superiores, não nas coisas terrenas, nas coisas que estão na terra. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. James Allen, em seu livro O Homem é Aquilo que Pensa, escreveu que pensamentos de medo, é coisa sabida, matam um homem tão rapidamente quanto uma bala, e embora não tão rapidamente, matam sem cessar milhares de pessoas. Os indivíduos que vivem sob o medo da doença são os que adoecem. A angústia e a ansiedade aumentam a produção de certos hormônios que podem prejudicar o organismo, diminuindo a imunidade do corpo, levando o mesmo a entrar num rápido processo de abatimento e, assim, deixando esse mesmo corpo aberto às enfermidades. O mesmo acontece com pensamentos impuros, que mesmo não consentidos, não tardarão a destruir o sistema nervoso. Considerando essas verdades, o primeiro lugar onde devemos ser saudáveis é na mente. Entenda algo muito importante: o cérebro recompensa todos os pensamentos.
A neurociência recentemente descobriu, através de recentes pesquisas, que o nosso cérebro recompensa todos os nossos pensamentos, sejam eles bons ou maus, sejam eles baseados na realidade de fatos ou apenas imaginações. O cérebro não consegue discernir entre o imaginário e a realidade. Então, quando pensamos de maneira negativa, o cérebro encolhe e recompensa o organismo produzindo um neurohormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio que age como um neurotransmissor em nosso cérebro. Considerado pela comunidade científica o hormônio do estresse, o nosso corpo produz o cortisol diante de situações de tensão para nos ajudar a enfrentá-las. A liberação deste hormônio é controlada pelo hipotálamo em resposta a situações estressantes e a um nível baixo de glicocorticoides no sangue. O estresse é uma emoção. É um estado emocional que gera tensão física. Ele pode ser produto de qualquer situação ou pensamento que faça com que nos sintamos frustrados, furiosos ou nervosos. Em pequenas doses, o estresse pode ser positivo, como quando nos ajuda a evitar um perigo ou a cumprir os nossos objetivos. No entanto, quando o estresse passa de ser uma emoção pontual para ser uma emoção recorrente ou um estado emocional crônico, pode prejudicar a saúde. Por meio da nossa forma de pensar, por meio da maneira como acreditamos e sentimos, podemos condicionar nossos níveis de cortisol. Provavelmente foram os pensamentos de morte e dor que fizeram Jeremias entrar num estado depressivo, como relata Lamentações capítulo 3, do verso 1 ao 20. A evidência científica demonstra que, ao modificar nossos pensamentos, de certa maneira, estamos modificando a atividade bioquímica das células do nosso cérebro. A falta de senso de humor, estar irritado constantemente, ter sentimentos de ira persistente, cansaço permanente, sem termos realizado o esforço que justifique isso, e falta de apetite ou gula também são possíveis indicadores de níveis elevados de cortisol no nosso corpo. Já quando nós pensamos de maneira positiva, com fé, o nosso cérebro expande e nos recompensa com dopamina. A dopamina apresenta algumas específicas funções. Essas funções são essenciais para o corpo porque a dopamina age diretamente em determinadas ocasiões no organismo humano. Ligada diretamente ao bem-estar, a dopamina ainda abrange outros papéis. Entre as principais funções da dopamina estão as seguintes: estímulo às sensações de prazer e bem-estar constante, controle de funções motoras, mentais e do apetite. A dopamina regula o sono. A dopamina combate a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. A dopamina está diretamente relacionada à capacidade de motivação e superação para futuras conquistas. A dopamina promove a melhora significativa da memória, aprimora a cognição, o estímulo ao bom humor. A dopamina combate o déficit de atenção sutil. Agora, o melhor de tudo é que seus pensamentos positivos não necessariamente devem ser a sua realidade. Lembremos-nos de que, se a história é verdadeira ou não, seu cérebro acredita e libera dopamina se você tiver imagens mentais positivas, se você tiver um pensamento otimista, um pensamento positivo. Por isso, a Bíblia dá tanta ênfase para você crer e enxergar o melhor para você. Hebreus capítulo 11, verso 1, caminhando para o final, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje eu fico por aqui e amanhã eu quero continuar falando sobre isso, sobre mente sã, corpo são. Guarde essa palavra, medite nessa palavra, tenha uma mente saudável e você terá um corpo saudável. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.